Se você quiser usar a coleção, Então, agora nós vamos oficializar, né, nossa entrada. Boa noite a todos, a todas presentes. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Caso, né, entrem outros familiares, a Luísa vai estar aqui acompanhando. Queria agradecer muito. Paz na Trilha é um projeto que caminha com a gente há mais de 20 anos. Muito importante esse momento, nessa interlocução com as famílias, podermos aprender, podermos ensinar, podermos trocar. É um momento muito rico para que o objetivo maior seja pensar nas nossas crianças, né? Como podemos cuidar melhor das nossas crianças, como podemos cuidar também melhor, né, das famílias, dos pais, enfim. É um encontro muito importante, nós consideramos na trilha, justamente abrindo esse espaço para termos contato com vocês. E hoje nós temos convidada a Camila, médica pediatra, que tenho certeza que vai trazer para a gente um assunto muito importante, que é como lidar com essa criança no nosso dia a dia, com tantos desafios que nós sabemos, né? Pais, educadores, como temos dúvidas, né, incertezas, mas ao mesmo tempo podemos também afirmar, né, que nós temos algumas certezas, algumas verdades. Isso também é muito importante. Como temos, né, pensado nesse caminho do educar nossos filhos. E Camila, como disse, médica pediatra infantil, ela está aí com o currículo na tela para vocês, ela vai falar um pouquinho dela também, que eu considero mais importante ela falar dela para vocês, das experiências que ela tem com crianças, com os estudos em relação ao desenvolvimento neurológico das crianças. E nós temos alguns temas, como nós enviamos para vocês, que ao longo, né, da apresentação da Camila, ela vai estar falando para vocês. E como eu falei no início, vocês poderão colocar aí as perguntas no chat. Luísa vai estar acompanhando, ela está aqui com a gente acompanhando a palestra e vai nos passar também as perguntas para que a gente possa encaixar, né, dentro do que a Camila vai estar falando, bem como também a gente vai desenvolvendo, né, o assunto e as perguntas vão nos completando também, tá bom? Então, novamente, gostaria de agradecer a todos e que tenhamos aí, né, uma noite com muito aprendizado, com muitas trocas, tá bom? Vou passar para a Camila agora. Obrigada, Gislene. Parabéns a todos os pais que estão aqui participando, né? Eu sei que dentro de uma rotina cheia de, às vezes, trabalho fora de casa, criança, é um desafio tirar um tempinho para aprender um pouco mais, né? Mas vocês tenham certeza absoluta que isso só prova o quanto vocês já são pais e mães maravilhosos por terem esse compromisso de estar aqui hoje conversando um pouquinho com a gente, tá bom? Então, parabéns vocês por estarem aí, parabéns, Trilha da Criança, por essa ação, por essa ação, porque com certeza é o que a gente conversou um pouquinho no dia que a gente se conheceu, a importância de ter essa comunicação da família e da escola, falar a mesma linguagem, não é só em casa, não é só na escola, mas tem que ser todo mundo alinhado, trabalhando em prol, né, da saúde física e emocional dessas crianças. Então, isso faz muita diferença, tá, gente? Então, falar um pouquinho mais sobre mim. A parte do currículo está aí. Eu me formei em 2013. Vou deixar essa parte técnica, tá? Um pouco ali de lado. Contar para vocês minha experiência na prática, tá? Eu formei em 2013 na Faculdade de Ciências Médicas, aqui em Belo Horizonte. Logo depois, já entrei na residência, né? Fui aprovada de primeira na residência de pediatria. Sempre quis fazer pediatria. Sempre. Eu falo que se fosse para fazer outra especialidade, não tinha sido médica. Assim, a paixão da minha vida é criança. Já trabalhei com criança em várias outras situações pessoais da minha vida mesmo. E quando eu me formei, terminei a residência, dava plantões. Hoje, graças a Deus, consegui ter uma rotina onde eu trabalho exclusivamente no consultório.
Essa sempre foi uma preocupação minha de conseguir ter uma qualidade de vida, até para oferecer um trabalho mais dedicado, de mais qualidade para os pacientes também, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E aí, no início da minha jornada, então, eu dava plantões. Além de médica, eu sou empreendedora também. Não é o objetivo hoje, então nós não vamos entrar nisso. Mas foi uma ferramenta que eu encontrei para conseguir sair dessa rotina de plantões. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu recebi um convite para trabalhar num posto de saúde. Deixa eu ver, a gente está em 2023, 2021. Eu recebi esse convite para trabalhar no posto de saúde. E foi nesse posto onde a minha paixão pelo neurodesenvolvimento começou. Eu sempre tive essa paixão por fazer um atendimento global das crianças, da família. Essa parte de educação, de saúde física, saúde mental, rotina, eu sempre tive isso, né? Um lado meio psicóloga, assim, dentro da pediatria. E quando eu fui para o posto de saúde, eu já tinha trabalhado com consultório há muito tempo atrás, logo que eu me formei, mas ainda recém-formada, um pouco sem tanta experiência. Essa questão de atrasos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH não estava tanto em alta. No final da aula vocês vão entender por que eu estou falando isso, que eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês o que tem mudado. E aí eu achava meio frio, achava meio vago, aquela coisa de só ir ali no consultório, olhar peso, olhar altura, olhar exame. Aquilo não brilhava tanto meus olhos. E quando eu fui trabalhar no posto, já peguei essa infância com outra realidade. Uma infância pós-pandemia, uma infância pós-tela e crianças realmente com mais atraso do neurodesenvolvimento, um número muito maior de crianças dentro do espectro autista, um número muito maior de crianças com suspeita de TDAH, vinham muito da escola, né, esses encaminhamentos também, e ver o resultado na vida daquelas crianças e daquelas famílias, quando a gente instituía o tratamento, quando a gente dava as orientações, foi o que me motivou, brilhou meus olhos, esquentou meu coração para eu voltar para o consultório, né? E como eu sempre tive essa questão da visão global, de um atendimento completo, um desafio que eu tinha era o tempo de consulta. Porque a gente, quando está na rede pública, tem X consultas que precisam ser feitas. E aí, como eu gostava de fazer essa orientação para os pais, fazer um rastreio de tudo que estava acontecendo ali naquela família, realmente não dava para cumprir o tempo de consulta esperada, e aí eu ficava lá 1 hora a mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais, e aí foi mais de 1 ano e meio nesse ritmo, e aí eu falei, não, agora é hora de um novo passo, um novo caminhar, né? Vamos levar isso para mais crianças, para mais famílias, porque eu vi realmente o tanto que o desenvolvimento dessas crianças estavam sendo impactados pelos costumes atuais das famílias, vamos dizer assim. E por conta disso surgiu essa conversa. De tema, né, como assim, as ações que podem prejudicar. E aí surge o tema, né, da nossa palestra, que é ações que podem prejudicar ou potencializar o desenvolvimento da criança. E é muito bonito ver, né, essa trajetória sua também. E é justamente pensar nessa criança de uma forma integral, né? A criança, ela é tudo, né? Ela é o físico, ela é emocional, né? Ela são todas as suas habilidades que nós temos que pensar ali que serão desenvolvidas. Então, é muito bonito sua caminhada, Camila. Obrigada. E aí, diante disso, estamos aqui hoje, né, reunidas para trazer um pouquinho disso para vocês. A minha vontade de levar isso para frente é que, quando eu saí do posto e fui para o consultório, eu me deparei com uma realidade de que poucos colegas faziam isso, de ter esse olhar integral. E isso faz muita diferença, gente, na rotina e na saúde das crianças, tá? Pode. Então, por isso que a gente está aqui hoje, é um prazer conhecer vocês. A gente separou alguns tópicos para conversar. Como a gente falou no início, quem tiver alguma dúvida pode mandar aí, tá bom? Para Luísa. E a gente vai começar, então, entrar dentro do tema que a gente preparou para hoje, tá? Eu quero começar a nossa conversa com esse caso aqui que eu trouxe de consultório para vocês.
Uma criança de 3 anos, tá, gente? Então, quem tem os filhos de 2 aí, imagina ele daqui a um ano. Quem já tem os filhos mais velhos, imagina seu filho quando tinha 3 anos. Veio na consulta acompanhada por mãe e avó. E a queixa delas era: a criança não fala, a criança não respondia quando ela era chamada pelo nome, a criança estava muito irritada, se mordia quando ficava nervosa, batia a cabeça na parede. Quando vocês imaginam uma criança assim, de 3 anos, o que vocês imaginam como diagnóstico para essa criança? Você chuta, Gisele? Nós temos algumas questões, né? Quem quiser falar aí pode falar também. Alguém colocou aí? Luísa, que você gostaria de falar? Não, apenas a Isaura e a Flávia mandaram boa noite e a Isaura pediu para falar que o prazer é nosso. Obrigada. Tem uma questão aí que é real, que é pensar nessa faixa etária e no momento que nós tivemos aí muito sério em relação à pandemia. Então, o que esse cenário também pode ter provocado no desenvolvimento dessa criança. E o que a pandemia trouxe também de rotina. Educadora é outro nível, né, gente? Mas alguém chutou alguma coisa aí, Luísa? Por enquanto, não. Essa criança, quando chegou no consultório, a família trazia uma suspeita de autismo e uma queixa de autismo. Por essa falta de comunicação, não falava absolutamente nada, né? Não interagia, não respondia quando chamava ela pelo nome. A queixa da família foi essa. As pessoas estão falando com a gente que ele é autista. Ele é autista, doutora Camila? Pode passar para o próximo. E aí, gente, quando essa criança chegou, o que ele sinalizou para a mãe, porque ele não falava, o que ele sinalizou com gestos para a mãe que ele queria? O celular. E aí, na hora que ele sinalizou para a mãe que ele queria o celular, eu falei, não, a gente não vai brincar de celular aqui dentro. Na hora ele olhou para mim, ou seja, ele sabia que aquele comando estava vindo de mim, ele entendeu que ele não ia ter o celular por causa do que eu tinha falado. Então, são pequenos detalhes que fazem diferença, tá, gente? Para vocês observarem nas crianças. E aí ele já entrou em crise, começou a se bater, chorou, foi pro chão, bateu a cabeça na parede, aquela confusão. Dei um brinquedinho para ele brincar e a gente conseguiu seguir com a consulta. Chupava bico ainda. E aí elas trouxeram o relato que o pai daquela criança tinha saído de casa quando ele era um bebê. Logo que ele nasceu, o pai saiu, né, do lar. Eles estavam tentando desfraldar aquela criança sem sucesso, mas era um desfraude onde a criança ainda não sinalizava quando ela estava com vontade de ir ao banheiro. Era um desfraude forçado. Tira a fralda, mostra onde é o peniquinho e o menino fazia xixi pela casa inteira. Aquela confusão. E aí, o que eu percebi? O autismo, gente, a palavra autismo é quando a criança é voltado para ele mesmo. É voltado para ele mesmo. É claro que a gente tem autismo nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, mas geralmente ele é voltado para esse mesmo, essa comunicação com o mundo. Não é como para as outras crianças, ok? E vendo que ele entendeu que era eu que estava tirando o celular, né? E ele olhou para mim, ele direcionou aquilo, eu falei, não, tem alguma coisa aí que não está batendo, essa criança não, provavelmente não é uma criança autista. E aí, quando eu fui colher a história de vida daquela família, aquela criança ficava 8 horas na tela. 8 horas por dia na tela, gente. E é por isso que eu trouxe esse caso, para a gente poder conversar, para a gente introduzir esse tema da tela. Camila, mas esse menino ficava 8 horas, meu filho não fica 8 horas. Graças a Deus, se o seu filho ficasse 8 horas, né, estava com um atraso grande. Mas o que eu quero trazer para vocês é que vocês entendam na prática como que a tela pode prejudicar. Se a tela, né, fez esse comportamento para uma criança de 3 anos, de não falar, de não responder quando era chamada, de irritabilidade, de alteração no sono, vai trazer outros prejuízos para as crianças também, né? E isso eu vejo que é uma questão de saúde pública, tá? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. A notícia boa pode passar. A notícia boa é o seguinte: em primeiro lugar, a mãe e a avó estavam tratando aquela criança como um bebê.
porque o pai tinha saído de casa como uma forma de compensar, né? Então, dando bico ainda, forçando aquele desfraude. E aí a gente foi orientando, fui dando direcionamentos para elas ali durante a consulta de como tratar aquela criança. E 3 meses depois a criança voltou 100% nota 10. Falando, ela sabia as Para a cores, sua realidade, né? para a sua realidade. Ele já tinha, inclusive, desfraudado. Ele respondia quando ele era chamado, a irritabilidade tinha mudado. 3 meses depois, aquela criança tinha mudado da água para o vinho, tá, gente? Então, isso é um problema real que a gente tem lidado e que a gente tem que cuidar, né? E aí, Camila, só repete, por favor, porque entraram mais algumas pessoas nesse momento, só sobre o tema que você está falando agora, tá? Só para dar um panorama Só geral. lembrando, né, o nosso tema da palestra são ações que podem potencializar ou prejudicar o desenvolvimento de seu filho, de uma criança. E aí nós vamos abordar, né, algumas ações que fazem parte, né, do dia a dia das famílias, fazem parte de um contexto de uma criança, seja ela bebê, né? Nós estamos aqui especificando a faixa etária da educação infantil, né, Camila? E ela deu um exemplo aqui de uma criança de 3 anos, e aí nós, né, lembramos aí de uma situação que vivemos com a pandemia, sabemos, né, de alguns atrasos marcantes na vida de uma criança, e como pensar essa criança nesse atraso e com diagnósticos também, infelizmente, né, que não foram corretos. Diante de tantas alterações, né, de comportamento da criança, e aí o nosso objetivo aqui hoje com a Camila é realmente ter essa conversa, né, com vocês, pensando que ações hoje, diante de tantos desafios que nós temos, e nós estamos aqui enfatizando a tela, é algo que eu e Camila conversamos muito e nós gostaríamos de dar ênfase, né, ao uso da tela também no dia a dia da criança, pensando na faixa etária. Tem idade correta de inserir a tela? Até que idade? Quanto tempo? A rotina, né? A rotina da criança, como que ela vai influenciar nesse desenvolvimento da criança, potencializando ou prejudicando o seu desenvolvimento? Então, nós vamos caminhar, né, com essas temáticas, certo, Camila? E aí, gente, hoje é muito mais comum a gente ver famílias, né, que têm crianças com diagnóstico de autismo, de TDAH, a frequência aumentou muito. A gente vê muito mais comum crianças com ansiedade, depressão, mais agressivos, né? Principalmente às vezes os adolescentes, não é tanta faixa etária daqui, mas a gente, né, já tem essa queixa de automutilação também. Comparem essa realidade hoje com a realidade de vocês, quando vocês eram criança. Era tão comum como era hoje? Como é hoje? Não era tão comum, gente. E qual que foi a grande diferença? A tela. A tela é a grande diferença nesse processo, tá? Então, olha para vocês verem. Eu trouxe isso aí para ilustrar, para que não seja uma coisa de falação para dar trabalho para vocês e vocês não entenderem o motivo. Eu acho que tudo aquilo que a gente entende, a gente fica muito mais engajado, tá? Então, olhem aí para vocês verem essa imagem do cérebro que eu trouxe para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui no meu, mas eu quero que vocês concentrem lá primeiro, tá? Então, ali eu mostro para vocês algumas regiões do nosso cérebro que são responsáveis pelas funções executivas, ok? Então, tem lá, córtex pré-frontal. É a região do cérebro que ajuda no planejamento de comportamento. É a região do cérebro que ajuda a flexibilizar as ações. Vocês já viram quando as crianças não aceitam fazer uma coisa diferente do que elas estavam fazendo? São inflexíveis? É essa região do cérebro aí que precisa estar desenvolvida para a criança flexibilizar as ações dela. Funcionamento da memória de trabalho. E as crianças não estão memorizando mais, é TDAH. Como é que está o córtex pré-frontal dessa criança? Aí tem lá, ó, o órbito frontal. Avaliação de riscos. A criança não sabe avaliar o que é perigoso e o que não é. A inibição de respostas apropriadas. As crianças estão impulsivas. E a superfície medial. O automonitoramento, de observar as suas ações e monitorar. Correção de erros e atenção.
A atenção está ali nessa região também. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, acho que eu consigo segurar. Então, ó, córtex pré-frontal, dorso lateral. Córtex pré-frontal, dorso lateral, tá bom? Essa região aqui, da flexibilização, do planejamento, da memória, ok? O órbito frontal é mais aqui na frentinha, avaliação de risco, as respostas inapropriadas. E a superfície medial é aqui, ó, que é a correção dos erros, a atenção e o automonitoramento, ok? Pode passar, Luísa, para o próximo. Esqueci que era Gislaine. Agora, olha para vocês verem. Desculpa. Sistema límbico. O sistema límbico é a parte central. É a parte central. Esse sistema límbico, vocês estão vendo lá no desenho marcadinho, bem ali no meio, vocês viram que está totalmente fora do córtex, né? O córtex é essa massa aqui do lado de fora e o sistema límbico é aqui. Esse sistema límbico, gente, ele é ativado pelas emoções. E sabe quem atiça esse sistema límbico o tempo inteiro? As telas. Então, vocês vão, a partir de hoje, imaginar o cérebro da criança de vocês como se ele fosse todo um músculo. Quando eu estou na frente da tela, eu estou ali ativando e hiperexcitando. Arreda só um pouquinho pra frente, Camila, porque as pessoas estão pedindo pra ver. Aí é melhor. Deu pra ver? Deu. Então, quando a criança está na tela, e nós adultos também, a gente está ativando e hiperexcitando o sistema límbico, que é o das emoções. Quando eu estou trabalhando o meu sistema límbico, ele é antagônico. Ou seja, o meu cérebro não consegue desenvolver a parte do córtex. Entenderam? Então, eu estou estimulando aqui, a parte do córtex, que tem todas as minhas outras funções executivas, está ficando atrofiado. É igual uma pessoa vai na academia. Acho que pode tirar agora. Uma pessoa vai na academia, ela treina braço, a perna fica fina. Antes ela treina só a perna, o bracinho fica fino. É isso que, infelizmente, a gente está fazendo com nossos filhos. A gente está ali ativando o sistema límbico, que é o da emoção. A criança fica mais nervosa, a criança fica mais agressiva, a criança não consegue regular. E eu não estou desenvolvendo o córtex. Entenderam? Na prática, por que uma criança que fica na tela, ela vai ter dificuldade de fala, ela vai ficar irritada, ela vai ter dificuldade de interação social, ela vai ficar agitada, ela vai ter dificuldade de memorização. Por quê? Porque eu não trabalhei o córtex daquela criança. Estou ali só na emoção. Os meninos, a flor da pele. Literalmente, crianças à flor da pele, tá? É só isso tudo, Camila, que a tela provoca? Não. Como se não bastasse isso tudo que a gente conversou, o que acontece? Vídeos rápidos, ok? Então, por exemplo, TikTok, aqueles vídeos rapidinhos, jogos. Inclusive agora tá naquela modinha lá daquele negócio assim, né? Não sei como é que chama. NPC, live de NPC. NPC. Gente, proíbe em casa NPC, ok? Proíbe. Aquilo ali você tá treinando a cabecinha do seu filho para ficar ali viciado em dopamina. Vocês vão entender aqui por quê. O vídeo rápido, o NPC e os games, eles liberam dopamina, ok? A dopamina é um hormônio que dá uma sensação de prazer pra gente. Até aí, tudo bem. Sensação de prazer, ok. Só que o que acontece? O cérebro precisa de cada vez mais tempo para liberar a dopamina. E aí entra o quê? O vício de tela. Vício de tela hoje já é uma doença reconhecida no CID-11 das doenças psiquiátricas. Não existia essa doença, agora já está lá, no CID-11 das doenças psiquiátricas, o vício em tela. E aí, gente, uma coisa chocante, 10 minutos de tela no início, quando você começa, 10 minutos de game, 10 minutos de NPC, 10 minutos de TikTok, libera a mesma quantidade de dopamina que a cocaína libera. É assustador, gente. Olha lá, vocês tinham que ver a cara de Luísa ali. Gente, é apavorante. É apavorante, só que é real. É real. E aí, a cocaína não pode, mas 10 minutos de NPC lá, fritando a cabeça, pode. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E aí, 10 minutos liberou aquele tanto de dopamina, como se fosse uma cocaína. Semana que vem, 10 minutos não é suficiente mais.
quero mais. E aí o seu cérebro vai pedir 20, vai pedir 30, vai pedir 1 hora, vai pedir 2 horas. E aí aqueles vídeos que a gente vê na internet dos adolescentes dando crise quando tira a tela. Ah, é montagem. Não é montagem, gente. Desestabiliza mesmo. É uma crise de abstinência. É uma crise de abstinência. Então, isso é muito grave. Então, além de você ficar lá no límbico atrofiando aqui a função executiva do seu filho, 10 minutos ainda liberou a mesma quantidade de dopamina que a cocaína. O que acontece? Peraí, rapidinho. Os pacientes com TDAH, se tiver alguém aí que tem um filho com TDAH, o risco é ainda maior, porque o TDAH tem baixa dopamina no cérebro. Então, o TDAH tem um risco maior de viciar, tanto em tela quanto outros vícios também, infelizmente, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, a tela ainda diminui a melatonina. Melatonina tá na moda. Digita aí no chat para a Luísa. Se todo mundo ali sabe o que é melatonina. A Luísa fez uma cara que sabe. Melatonina, gente, vocês estão comprando na internet para vocês dormirem. Sem falar, agora a gente compra, né? Agora a gente compra, né? Compra na internet sem receita da cabeça. Vai lá e compra melatonina. Gente, vocês têm a melatonina de graça, de grátis no cérebro de vocês, ok? A tela, ela diminui a melatonina. A melatonina é o nosso indutor de sono, ok? Então, vai dar na hora de dormir, a melatonina aumenta, você entra em sono. Só que tá todo mundo ficando na tela o dia inteiro, chega na hora de dormir, zero melatonina. Aí o que vocês vão fazer? Gastando dinheiro para comprar melatonina que vocês chamam de graça. Muito distúrbio de sono. O que tem hoje de adolescente tendo que tomar remédio para dormir é uma coisa inacreditável, tá? Vocês sabiam, gente, que a tela pode passar, tem esses prejuízos todos? Conta aí para a Luísa, se vocês sabiam. Quem aqui já tinha visto todos esses prejuízos da tela? Tá? Conta aí para a Luísa. Consegui convencer vocês? Mesmo se eu não tiver conseguido convencer, vocês vão ter que ser responsáveis, porque a partir de hoje vocês sabem dessas informações, ok? E aí, gente, qual que é o tempo de tela para cada faixa etária? Ok? E tela é celular, computador, tablet e TV. TV também. Sim, TV também. Qual que é o prejuízo do celular em relação à TV? De ser pior. O problema do celular é que, além de todos esses distúrbios que eu falei com vocês, o celular ainda pode desencadear alterações da visão. Eu sei que vocês, mamães, às vezes inventam isso da cabeça suas para falar com os filhos para sair de tela. Vai atrapalhar a visão. Mas isso hoje já tem estudos começando a conseguir fazer essa correlação da tela com miopia mais cedo em crianças. Isso é tão verdade que nós tivemos, né, na pandemia, vários diagnósticos, né, de miopia nas crianças. As crianças apresentaram, eu cheguei até a conversar com um oftalmologista e ele relatou o aumento de problemas visuais na pandemia, devido, né, consideravelmente, à questão excessiva da tela. É um terror, gente. Então, a televisão, quando ela estiver numa distância maior, ela só não vai ser tão prejudicial para a visão quanto o celular e o computador que é perto, mas o resto todo é tudo igual, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, em crianças, sempre com a supervisão de adultos, tá? É triste falar, mas eu já tive paciente em consultório de 4 anos se masturbando com vídeo pornográfico no celular, ok? Eu não estou falando daquela fase que a criança está se conhecendo, da fase genital que acontece sem maldade. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um processo mesmo sexualizado ali com o vídeo e tudo que a criança tinha encontrado no celular, de fácil acesso. Então, sempre supervisão do adulto, ok? Menos de 2 anos, gente, é proibido contato de tela. Agora todo mundo aí vai querer matar a pediatra, né? Jogar pedra, ainda bem que eu tô do lado de cá, ainda bem que não foi presencial, porque vocês não vão poder me bater. Gente, menos de 2 anos é proibido. Por quê? Vocês lembram que a tela tá lá só no límbico e tá atrofiando o córtex? Até 2 anos é a fase principal de desenvolvimento do cérebro. É a fase principal as conexões, né? Das conexões acontecerem para essa criança desenvolver as funções executivas. Às vezes a função executiva que a criança ainda não vai praticar naquela idade, mas já está formando para no futuro acontecer. Então, até 2 anos é muito, muito, muito tóxico tela. Vocês estão proibidas e
proibidos de darem tela para crianças menores de 2 anos. Camila, o que eu vou fazer? Gente, no YouTube, o que tem de atividade para esses meninos fazer, tá? Não está escrito. Então, vai fazer atividade. Nós, adultos, principalmente essa rotina da pandemia, a gente criou esse hábito de tela. Pra gente é comum, e aí a gente acha que a criança tem que ficar. Quando eu falo com os pais que tem que tirar a tela, aí tem uns que falam assim, quando as crianças são menores, doutora, ele nem sentiu falta. Gente, não sente falta, eu sei que está ensinando aquilo pro menino. Os pequenos, tá? Os grandes vão sentir, mas os pequenos não. É você que está ensinando, é você que gosta de ficar na TV, não é a sua criança. Então põe esse menino para rolar no chão, dentro de uma zona de proteção, e bota esse menino para frente para desenvolver. Então, menos de 2 anos é proibido tela, ok? Tira um print aí para vocês depois saberem, né, o tempo de tela de cada idade. Menos de 2 anos é proibido. De 2 a 3 anos, 30 minutos só por dia. 30 minutos por dia, gente. Quem aí a criança está ficando mais do que deveria? De 3 a 6 anos, no máximo 1 hora por dia. De 7 a 10 anos, até 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, até 3 horas por dia. De 11 a 18, até 3 horas por dia, tá? E aí o seu adolescente já tem celular, fica na cama com o celular, vira madrugada e vai no pediatra porque o adolescente não está dormindo. Não vai dormir, gente. Não vai dormir. Quem aí é adulto que se leva o celular para a cama e fica mexendo? Eu faço isso. Luísa também. Gente, eu tenho um problema sério. Se eu vou pro celular e ponho no criado lá na minha cama, eu fico mexendo, se parar, fico naquele trem ali fazendo nada. E você passou 1 hora e você não fez nada. Agora, você imagina isso, não sabe de uma criança e de um adolescente. Você que é adulto sabe, eu tenho que guardar isso aqui porque eu não tenho que acordar cedo. E você não consegue. Imagina um adolescente. A cara de Luiz entregando. O que eu faço? Eu ponho o meu celular no banheiro. Eu vou dormir, escovo dentro do celular, já fica no banheiro carregando, gente. E arruma outro despertador. Isso é saúde física e emocional. Agora, o que vai fazer com o adolescente? Vai tirar o celular. Ai, mãe, você tá tirando a minha intimidade. Não, vai ficar fuçando. Não é pra fuçar. Desligou, guardou o celular, tá? Porque se deixar no quarto, vai mexer. E para todas as idades, não mexer com tela durante as refeições, ok? E desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. Por quê? Melatonina diminui com a tela. Quando você desliga a tela 1 a 2 horas antes de dormir, o seu corpinho vai produzir melatonina para você ter sono, ok? Pode passar para o próximo. Olha lá. Vocês estão me odiando, gente? Ela está me odiando aí, Luiz? Eu falei. Olha, ainda não. Tem muita gente aqui mandando as idades. Então, a gente tem pais aqui de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. E as pessoas estão gostando bastante. Inclusive, a Isaura falou que esse assunto, de fato, é muito sério. Ótimo. Então, não me matem. Quem está querendo me matar não escreveu no chat, né? Falou assim, vou fingir aqui de comportar. Pode, gente. Não tem problema vocês falarem assim, como que eu vou fazer isso? Isso é difícil. A gente sabe que é difícil. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. É uma mudança de rotina toda familiar, é estratégias, mas é importante, tá, gente? É possível. E tá tudo bem se até aqui o número de horas de tela do seu filho é diferente do que eu falei no slide anterior. Tudo bem, você não sabia, mas a partir de agora, vamos buscar mudar isso. Mudança de rotina, né? De hábitos. De rotina, de hábitos. Uma estratégia que eu levo para os pais, quando a criança tem dificuldade de sair, é fazer um combinado com a criança. Olha, a doutora Camila falou que é tanto tempo de tela. Então, a gente vai colocar aqui um despertador, um alarme. Na hora que tocar o barulhinho, acabou o seu tempo de tela. Isso faz eles se sentirem participativos no processo, respeitados. Isso faz eles verem que você realmente pôs o tempo lá e que foi o celular que tocou e despertou. Não é a mãe que está inventando antes. Minha mãe está roubando aqui, está tirando antes da hora. Não é. Então, isso é uma estratégia que ajuda, ok? Explicar à criança, comuniquem com a criança o porquê, vai lá, abre a live, mostra o desenho. Gente, vocês subestimam a capacidade das crianças. Essas crianças são muito inteligentes. Explica e cumpre o que você combinar com elas, tá bom? Pode passar para o próximo. Só uma observação. O trabalho que vai dar de reorganizar essa rotina é menor do que o trabalho que vocês vão ter se essa criança desenvolver um atraso neurológico ou se essa criança desenvolver alterações emocionais, tá?
é muito menor do que o trabalho que vocês teriam depois. Então, vale a pena o esforço, tá? E aí, gente, trazer essa questão da importância do sono. O sono também interfere na nossa saúde física e mental. Lembra da melatonina? Melatonina é liberada no corpo, você entra no processo de sono. E aí, quando a melatonina é liberada nas crianças, ela induz a liberação do hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento vai ajudar a sua criança a ganhar peso, ganhar altura, e esse hormônio do crescimento ele só é liberado quando esse processo acontece entre 8 e 9 horas da noite. Se a sua criança está dormindo mais tarde, ela vai saltar esse horário do pico do hormônio do crescimento. Então, aquela história de que dormir muito é bom para crescer, é fato. Eu dormia muito, né, gente? Tenho 75, durmo muito até hoje. Então, olha lá, a Luísa falou que ela não dorme, não. Pode ser verdade, Luísa. 1,57, tá? É claro, gente, que isso é uma brincadeira, né? Não é isso que vai determinar a altura da criança. A criança, a altura dela, a gente faz uma conta, soma a altura do pai, a altura da mãe, divide por 2, e se é menino, o menino soma 13 ou diminui 13, enfim. E aí ainda tem uma variação de 5 centímetros para mais e para menos dessa média. Só que se a sua criança não está dormindo entre 8 e 9, vai puxar essa média para baixo. Entendem isso? Então, é nessa questão aí, tá? Então, é importante dormir por essa questão da saúde física e a saúde mental. O sono também interfere nessas habilidades cognitivas que a criança vai ter. Então, se a criança não está dormindo bem, ela também vai ter um prejuízo aí no desenvolvimento das habilidades cognitivas dela, tá? Então, as crianças dormirem entre 8 e 9 horas. Camila, minha criança não dorme nunca esse horário. Você sabe por quê? Porque a televisão está ligada, ela está na tela, a casa está toda agitada, a criança não vai dormir. Experimenta. Deu 6 horas da tarde, não tem televisão mais, não tem tela. Criança vai tomar o banho, criança vai jantar, criança vai brincar de colorir, você vai contar uma historinha para a criança, o que for, escovou o dentinho e foi para a cama. E aí, depois que essa criança dormiu, você vai ter o horário. Experimenta tirar essa tela depois de 6 horas para ver se a sua criança não vai dormir. Eu aposto com vocês, tá? E o adolescente, gente, ele precisa de 8 a 9 horas de sono por noite. Então, isso aqui é interessante. Se o adolescente tem que acordar 7 horas da manhã, ok, ele dormir às 10. Mas se o adolescente precisa acordar 6, porque ele estuda cedo, ele tem que dormir às 9. E aí tá lá o adolescente dormindo 11, meia-noite e cochilando na escola e não conseguindo aprender, tá? Então, atenção a isso. Pode passar para o próximo. E aí, outra coisa que eu trouxe muito interessante para vocês. Eu escuto muito no consultório. Meu filho é agitado. Seu filho realmente é agitado? Olha para vocês verem. As crianças precisam ficar ativas. O que é ativa, Camila? É acordada? Não. Ativa é caminhar, engatear, correr, pular, balançar, escalar, dançar, pular corda, pedalar, ok? Uma criança de 1 a 4 anos de idade. Pelo menos 3 horas ao longo do dia. Pelo menos 3 horas ao longo do dia, a sua criança de 1 a 4 anos tem que estar fazendo uma atividade ativa de correr, de caminhar, de pular corda, de engatinhar, de dançar. E aí, vocês falam assim, no dia que vem para a escola, fica tranquilo. Nas férias, vira uma loucura. Esses meninos, tudo com TDAH nas férias, né? E final de semana. Por quê? Porque às vezes aqui na escola tem um intervalo, tem às vezes as brincadeiras, a criança tá ali ficando ativa. Mas, gente, são 3 horas por dia. Se não é um horário integral, tem que fazer atividade em casa também. Só o horário que ela está ativa na escola não é suficiente porque ela precisa. E a criança de 3 a 4 anos, 60 minutos dessas atividades tem que ser moderada e vigorosa. 1 hora por dia eles precisam de atividade moderada e vigorosa. O que é moderada e vigorosa? Correr, andar de bicicleta, pular corda. 1 hora por dia de 3 a 4 anos tem que estar gastando energia numa atividade vigorosa. Criança é movimento, gente. Então não adianta que pôr esses meninos na tela o dia inteiro. Tá todo mundo atrofiando a cabeça e todo mundo agitado, porque ninguém tá aguentando ficar parado mais. Então o que vocês têm para ajudar vocês nisso aí? Exercício físico. Eu sempre pergunto de exercício físico, sempre prescrevo exercício físico para todo mundo. Vai pôr na natação, vai pôr no judô, vai pôr no balé, vai pôr no futebol. No dia que você tem essas atividades, sua criança já vai ter os 60 minutos. No dia que não for o dia da atividade, você tem que fazer 60 minutos em casa. Então,
que eu falo muito com as mães? Compra uma corda. Pula a corda. Que dá para ser casa, apartamento, pular a corda. Liga uma música animada e aquela criança vai pular a corda, tá, gente? 60 minutos de atividade vigorosa por dia. Pode passar. E aí, ó, o que eu falei com vocês sobre o autismo. A gente já está quase encerrando, tá, gente, os slides. Então, o que eu quero falar com vocês? Eu trouxe essas informações para a gente ver como que coisas pequenas interferem no desenvolvimento do nosso filho, como que coisas simples podem trazer mais habilidades cognitivas, mais habilidades emocionais, potencializar as habilidades daquelas crianças, ok? Mas eu não estou anulando o crescimento dos números de autismo e TDAH, ok? Uma coisa não anula a outra. São coisas que têm crescido juntas, são coisas que às vezes se confundem no diagnóstico, mas estão aumentando os números também. Olha ali para vocês verem a prevalência de autismo, ok? 2022, ali o último, 1 para 36 crianças. Essa estatística é dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente começou a colocar essa estatística de autismo no censo a partir de 2022, a partir de 2020. Então, aqui no Brasil, a nossa estatística ela ainda não está atualizada como poderia, tá? Então, essa ali é dos Estados Unidos, 1 para 36. E olha lá, você consegue ler o primeiro númerozinho ali, Gislaine, para mim? 1 para... 1,36. Tá, não, o pequenininho, 1,36 é hoje. Agora aqui, ó, na linha do tempo, volta aí. Isso, isso. 1 para 1000. 1 para 1000? 1.500. 1 para 500. Olha o ano que é de 1 para 500. 1999. 99, 1 para 500. 1 para 1000 está em qual ano aí, Luísa? Está em 1995. 95, 1 para 1000, ok? 95, 1 para 1000, hoje 1 para 36. Então, que reflexão que eu quero trazer aqui para vocês? Vários fatores aumentam isso. A gente não vai entrar em detalhe hoje, tá? Essa semana eu vou falar sobre autismo no meu Instagram. Então, quem quiser ir lá, depois da semana eu vou falar sobre isso. Vou explicar um pouquinho por que aumentou. Mas aumentou mesmo. Passo, tá? No final eu passo. Tem a ver com alimentação, tem a ver com prematuridade, tem a ver com medicamentos, várias questões, tá? Que tem aumentado isso aí. Mas o que é outra questão que eu quero trazer para vocês? Nós, profissionais da saúde, não estávamos preparados para esse aumento de autismo. Não estávamos preparados. E foi isso que eu vivi no posto. Por isso que eu abracei essa causa. Por quê? Eu formei em 2013, tá? Na minha turma, gente, de medicina, em 2013, quase não se falava sobre autismo e TDAH. Não tinha esse tema na faculdade de medicina em 2013, ok? 2013 estava que número aí, mais ou menos, a prevalência? Devia estar 1 para 100, 1 para... 2013 está 1 para 59. 1 para 59, nos Estados Unidos. Já estava maior. Aqui no Brasil, a gente está bem mais atrasado nesse diagnóstico. Então, em 2013, na minha faculdade de medicina no Brasil, não era ensinado sobre autismo e TDAH e já era 1 para 59 no Brasil. Então, hoje é um desafio muito grande. Infelizmente, a gente ainda encontra o profissional. Está com atraso de fala. No tempo dele. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas essa questão de no tempo dele, gente, isso não existe mais. Não é no tempo dele, tá com atraso. Eu não estou falando que atraso de fala é autismo, eu não estou falando isso. Eu estou falando que tá com atraso de fala, tem que investigar a rotina da família, tem que investigar a tela, tem que investigar o horário do sono. Tem sim que investigar um autismo, tem que investigar a história familiar, tem que ter um olhar diferenciado para essa criança, tem que estimular essa criança. Eu falo que muito mais importante do que o diagnóstico é o tratamento. Se for autismo ou não, a diferença, gente, é o diagnóstico, mas o mais importante é o tratamento. Às vezes aquela criança novinha, 2 anos, já pode dar um diagnóstico de autismo? Pode. Vai depender dos sinais clínicos que aquela criança tenha, se são mais ou menos, mas já pode. Mas mais importante do que o diagnóstico é começar essa intervenção e esse tratamento o quanto antes, de estimular aquela criança. Camila, só para chamar a atenção essa questão, é o tempo dele. Isso é algo muito importante de pensarmos, porque sim, a gente respeita, né, a individualidade de cada criança, mas nós temos que lembrar que existe um desenvolvimento infantil e tem marcos para cada idade. Né? Nós precisamos dessa referência. Então, nós respeitamos cada criança nas suas particularidades e individualidades, mas nós temos que lembrar que o desenvolvimento, ele traz
habilidades importantes para cada faixa etária com seus marcos. Isso é fundamental. Exatamente. Isso não é uma coisa que é de agora. Isso é uma coisa que sempre existiu na medicina. Na minha faculdade eu aprendi marcos do desenvolvimento. O que a criança tem que fazer com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso sempre existiu. Então, se aquela criança não está naquele marco, é o tempo dela. Gente, uma coisa é 1 mês de diferença, né? Uma criança vai ter uma variação para outra. Mas o marco, ele é real, ele tem que ser respeitado. Se a criança não está no marco, ela tem que ser investigada e ela tem que receber um suporte. E aí, a grande dificuldade que a gente encontrou hoje é que a maioria dos profissionais não estão preparados para isso. E aí, no posto de saúde, que é a minha experiência? Aquele tanto de criança chegando para trás, suspeita de autismo, suspeita de TDAH. Vocês imaginam que hoje um neuropediatra, no particular, já é difícil? Imagina no posto de saúde. Não existia. Então, o que eu fui fazer? Vou estudar, vou me capacitar para conseguir tratar essas crianças, tá? Então, isso, gente, hoje, os pediatras que têm esse estudo, eles já podem dar o diagnóstico e prescrever o tratamento de autismo e de TDAH para as crianças. Isso é um movimento que está começando novo, porque o número de neuropediatra não é suficiente para o número de crianças que a gente precisa tratar e dar o diagnóstico. E aí, nunca fecha a conta. Por isso que a gente está tão lá atrás no Brasil ainda, tá? Então, hoje, o pediatra, quando ele está bem capacitado, ele já pode fazer esse tratamento, tá bom? E aí, como que eu vou saber se esse atraso é uma criança atípica? O que é uma criança atípica? Uma criança, de repente, com autismo, uma criança com TDAH. Como que eu vou saber, Camila, se igual aquela primeira criança que eu trouxe para vocês? Como que eu sabia que não era um autismo e sim um atraso provocado pelo excesso de telas? Primeira questão, gente, o autismo é aquilo que eu falei com vocês, ele é voltado para ele mesmo, tem uma dificuldade ali de interação com o mundo ao seu redor, tá? E a resposta que aquela criança dá com a mudança de rotina. Então, você faz a investigação com a família, reduziu tela, orientou o horário de sono, está fazendo atividade física, alimentação. A criança, quando não é o autismo, ela tem uma resposta muito boa. Eu falo que criança, gente, eles respondem muito bem a tudo. Respondem muito bem a tudo. Então, tirou o que está fazendo mal, aquela criança, por si só, ela consegue. A criancinha lá do posto de 3 anos, ela não precisou de fone, ela não precisou de tela, ela foi sozinha. Por quê? Porque ela aprendeu o comportamento a partir do momento que ela saiu da tela, ok? O autista não. O autista é ele com ele mesmo. Então, mesmo que ele saia da tela, ele está no mundo dele. Então, ele não consegue aprender com a mesma facilidade que as outras crianças, por isso que a gente tem que fazer as terapias para ele conseguir aprender, ok? E a mesma coisa o pacientinho agitado, com TDAH. Meu paciente é agitado. Você já está fazendo as horas de atividade por dia? 3 a 4 anos, já está fazendo 60 minutos de atividade moderada todo dia, está dormindo no horário, está com a alimentação ok? Melhorou na escola, ótimo. Não, Camilo, fiz todas as mudanças, ele continua agitado, ele continua inquieto, ele continua com dificuldade de aprendizado. Aí a gente entra num diagnóstico de uma comorbidade. Então a principal diferença é essa, como a criança responde, tá bom? Então tá aí os meus contatos, tá? Então tem meu Instagram aí, tem o contato de agendamento, um dos consultórios que eu atendo é aqui no Anchieta, por isso que eu fiquei conhecendo a escola, bem pertinho de vocês, tá? Tá aí o telefone do consultório do Anchieta. Tem um outro telefone aí também do WhatsApp, que é a minha secretária digital, a Sara, vai atender vocês. E aí a gente consegue atender não só aqui no Anchieta, mas os outros dias da semana, nos outros consultórios também, tá bom? É isso. Tem pergunta, gente? Vou olhar aqui agora. Vou aumentar vocês. Quer completar alguma coisa? Bom, aqui por enquanto a gente não tem O último perguntas. slide, eu quero passar o último slide já. A gente não tem perguntas por enquanto. Então tá bom. Então agora nós vamos para caminhar, né? Nós vamos caminhar para a finalização. Camila vai trazer aqui mais um slide aqui para a gente finalizar. Eu agradeço agora ou eu espero você finalizar? Pode agradecer. Queria agradecer. Eu agradeço. Tenho certeza, né, que vocês estão aí nos acompanhando. Tenho certeza que
tivemos, né, a certeza de que podemos estar caminhando no caminho, né, que a gente acredita e esse caminho está certo. E também podemos pensar que algumas coisas nesse caminho devem mudar, devem alterar, né? A gente repensar em algumas ações da rotina da criança, a rotina de vocês, famílias, que são ajustes necessários que a gente faz ao longo da nossa vida. E as crianças, à medida que elas vão crescendo, elas vão trazendo também outras perguntas, elas vão trazendo também outras questões para vocês. E o mais importante é a gente ter esse espaço dessa interrupção, né? A escola oferecer esse espaço para que a gente possa apoiá-los, né? Que vocês não estão sozinhos nesse caminho da educação, que é tão desafiador, mas tão lindo também ao mesmo tempo, né? De podermos acompanhar essas crianças nas suas conquistas, nas suas experiências e descobertas. E aqui, né, na trilha, nós contamos com a participação de vocês. Esse espaço Paz na Trilha é um espaço muito rico para que a gente possa, sim, né, compartilhar com vocês esse conhecimento. E temos, né, o único objetivo, cuidar dessas crianças, que elas sejam muito felizes. Eu agradeço a participação de todos vocês que estão aí. Tá? Uma boa noite, um beijo. Só passa para o último slide, por favor. Vocês vão ignorar o erro de português. É o slide do erro de português. Vocês vão ignorar o erro de português, ok? Que a pediatra digitou rápido e não viu. Então, ignora o erro. Mas, um outro caso de consultório que eu trouxe e que eu quero deixar ele de reflexão para vocês. Uma psicóloga perguntou para o paciente o que ele queria ser quando ele crescesse. Aquela criança ficou pensando. E aí ele respondeu para a psicóloga dele, já sei. Quando eu crescer, eu quero ser o celular do papai. Porque assim ele vai olhar para mim o tempo todo. Então, gente, quando eu ouvi isso, meu coração até doeu. Foi uma fincada. Acho que se eu fosse o pai dessa criança, né, ia escorrer a lágrima ali naquele momento. Então, a gente está trazendo essa questão da conscientização da tela para a saúde das nossas crianças, mas nós somos inspiração para elas, elas são o nosso espelho. Então, que a gente, não só para que elas inspirem nas nossas ações, mas que também para que elas tenham o contato afetivo, o contato visual de vocês, que as crianças de vocês não falem, né, que quando elas crescerem, elas querem ser um celular do papai e da mamãe para ter a atenção de vocês, né? Então, que esses mesmos cuidados que a gente vai trazer para nossas crianças, vocês tragam também para a rotina de vocês, para a vida de vocês enquanto família, tá bom? Boa noite, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Camila, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo e disponibilidade de vir aqui fazer essa live, né, para todo mundo, trazer essa riqueza de conhecimento, porque eu acho que muitas pessoas aqui não estavam por dentro desse assunto. E eu queria ler para você os agradecimentos aqui das pessoas, tá? A Isaura, ela tá super participativa aqui no nosso chat. É professora? Ela falou assim, que delícia entender mais sobre esse processo. Vamos ter que repensar nas nossas ações e combinados com as crianças. Que sorte delas de estarem numa escola, podendo conviver e ter muitas trocas. E o Beto Tunes, ele mandou uma mensagem aqui agradecendo pelo conteúdo que você deu pra gente hoje. Prazer é todo meu, tá, gente? De estar com vocês e de poder ajudar, né? Essas crianças que às vezes quando o consultório é tão pontual com cada uma e aqui a gente consegue ajudar um número maior. Então, o prazer é todo meu, tá? Mais uma vez, uma boa noite. Agradeço a todos vocês por participarem desse momento tão rico. Tá? Uma boa noite.